Olá, Bambina così! Oggi la nostra classe è di pronuncia italiana e membros familiari. Oi, crianças, tudo bom? Sou eu, a professora Adriele. Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos aprender a pronúncia italiana e como que chamam os membros das famílias em italiano. A pronúncia ela é um pouquinho diferente da nossa. Então, por isso, eu vou primeiro passar para vocês algumas sílabas importantes e como se pronuncia o som dessas sílabas. E depois nós iremos aprender os membros das famílias. Então, vamos lá, porque eu estou super empolgada para essa aula. Bom, então o primeiro ponto que eu vou colocar para vocês é a sílaba DI. Lá na Itália se fala di. Então, por exemplo, a palavra escrito andiamo não é giamo, é andiamo, di. Ele vai fazer esse som do diamo, andiamo, entenderam? Repete aí para você poder aprender, hein? Próxima sílaba, o T e o I. A palavra correta não é ti. A gente não fala tipo, por exemplo. Lá se fala ti. Então, eu vou falar a palavra tipo em italiano. Como que se pronuncia lá? Tipo. Então, é tipo. Lembra sempre. Ti, não ti. É tipo. Ainda faz esse movimento com a língua, né? De tipo. Bom, já o C e o I tem o som de ti. Então, por exemplo, cinema não é cinema, é cinema. E o C também, o C e o E, tem o som de che. Por exemplo, cellulare não é celulare, cellulare. Então, tem essa diferença na pronúncia. Agora, o C e o H, né? O C e o H, ele tem o som de K. Então, por exemplo, a palavra chiesa se fala chiesa, chiesa, não chiesa, chiesa. Agora, o G e o I. O G e o I não se fala gi, tá? A gente pronuncia como se estivesse falando com um D. Então, fica di. Então, por exemplo, é giapponese. O G e o E também se fala G. Então, por exemplo, em vez de falar gelato, ficaria gelato. Então, tem essa diferença. Então, no G e o I, G e o E, então a gente vai falar di e G. Diferente do di lá atrás, que nós já citamos. Já o G, o H e o E fica com som de G. Por exemplo, espaguete. Então, a gente fala get, espaguete. Entenderam? O G, H e o I já tem o som de L, H e I. Então, fica como bilheto. Então, você vai pronunciar ele dessa forma. Bilheto, lieto. No G, L e I. Agora, quando tiver uma palavra italiana que colocar o GN, é como se fosse o nosso NH. Então, se fala signore. Vocês entenderam? Tem o G e o N, só que a pronúncia é signore, como se fosse um N. Agora, o S e o C, ele tem som de X. Então, um exemplo, peixe. Então, se você vê o S e o C, ele vai ficar peixe. Se for alguma palavra com I, vai ficar X. Então, S e C é igual ao som de X. Agora, quando vocês encontrar o S e o C no início da palavra, o S ele vai ficar mudo. É como se você estivesse engolindo o S. Então, por exemplo, escola em italiano fica scuola. Então, vocês meio que muda esse S, deixa ele mudo. Bom, agora nós já aprendemos um pouquinho da pronúncia e agora nós vamos falar dos membros da família. Como que fala membro da família em italiano, professora? Fala i membri della famiglia. Bom, então nós iremos começar com bisavô e bisavó. Bisavô se fala bisnonno e bisavó, bisnonna. Então eu tenho um bisnonno e uma bisnonna. Agora, avô e avó. É quase igual, a diferença é que você vai tirar o bis. Então, nono e nona. Eu tenho um nono e uma nona. Agora, tio e tia.
Nós vamos falar o T como se ele fosse um Z. Zio e zia. Eu tenho um zio e uma zia. E nossos primos, como que nós chamamos? Cugino e cugina. Eu tenho um cugino e uma cugina. Agora, como que fica os pais? Fica i genitores. I genitores. Marido e esposa agora. Marito e mulher. Esse sonzinho diferente, né? Mulher. Não é mulher, é marito e mulher, sem o R. Então vamos lá, agora nós vamos aprender a falar pai e mãe, papai e mamãe. Então papai tem duas formas, padre e papá. Mamãe também tem duas formas, madre e mamá. Sogro e sogra, suocero ou suocera. Suocero, sogro. Suocera, sogra. Bom, agora nós vamos aprender a falar nora e genro. Como que se fala nora? Nora. Como se você colocasse um U na frente do O. Você vai pronunciar o U na frente do O. Nora e genro. Gênero. Nora, gênero. Agora, irmão, irmão. Irmão, fratello, fratello. Irmã, sorella, sorella. Fratello e sorella. Padrasto e madrasta. Padrasto, patrinho e madrastra, madrinha. Patrinho, madrinha. Bom, agora nós vamos aprender a falar filho e filha. Então, filho e filha não muda muito, tá? Então, filho, filho, filha, filha. Agora, entrado fica filhastro. Então, filhastro ou filhastra. E agora, cunhado e cunhada. Então, fica cunhato e cunhata. Cunhato e cunhata. Bom, crianças, então esse aí foi o vídeo, tá? Da Pro falando, ensinando vocês a pronúncia italiana, algumas palavrinhas que mudam o som, que é importante nós sabermos, e os membros de nossa família, né? Alguns membros de nossa família. Foi bem interessante conhecer essa fala diferente, confesso que não é fácil, é um pouquinho complicado a gente aprender, mas com muito treino a gente consegue alcançar o que a gente quer. E se eu quiser aprender a falar italiano, é só treinar bastante. Eu espero que vocês tenham gostado muito, porque eu adorei aprender um pouquinho falar em italiano, tá bom? Tchau, alla prossima lezione!